ou que cause escândalo, cause dano ao corpo de Cristo, ela será chamada pelo conselho. E aí a conversa é um pouquinho mais complicada. Isso muitas vezes leva a pessoa a não pecar. É claro que se essa pessoa for um crente sincero, ela não vai ficar só nisso, é óbvio. Com o tempo ela vai se arrepender, com o tempo ela vai ser mudada. Mas o fato de ter alguém para dar um puxão de orelha já ajuda. Nos ímpios, então, isso vale muito mais. Se ele sabe que ele vai ter que enfrentar alguém, a tendência é que ele não cometa coisas tão escandalosas assim. Tanto que é extremamente chocante quando nós vemos crimes assim bizarros, como serial killers ou coisa do tipo. Chama muita atenção, justamente por isso, porque as pessoas normalmente são contidas. E esse é um meio de Deus preservar a humanidade a fim de cumprir os seus planos. Isso nos mostra, meus irmãos, que se o Senhor ele deixasse a humanidade por conta própria, não tinha passado da segunda geração, certo? Nós teríamos já nos destruído há muito tempo, nós nem estaríamos aqui. E o meio de Deus preservar, então, é justamente um deles, né? É justamente a sua lei moral, certo? Muito bom comentário, Mariana. E o terceiro uso da lei se aplica especificamente a nós que somos salvos, que é santificar os regenerados. Vejam a ilustração que aquele puritano usa, é interessantíssima. Nós não conseguimos ir a Deus pela lei. Ela é inútil para isso. Ela não serve para nada no que diz respeito à nossa salvação. Por quê? Porque para sermos salvos pela lei, precisaríamos cumprir toda a lei, mas nós não fazemos isso. Mas, depois que nós somos salvos, nós somos reconduzidos à lei, e ela nos serve, então, como um meio de Deus a aperfeiçoar a, a nossa vida. É um meio de santificação. Porque depois que nós somos salvos, a lei, então, nos mostra o padrão que nós devemos buscar. E qual é esse padrão? Não terás outro Deus além de mim, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, etc. Então, a lei ela não serve para isso. De duas formas. Ela ensina a verdade. Imagine que se nós tivéssemos que ficar descobrindo quais são as regras que nós devemos seguir. Imagine se nós tivéssemos que ficar descobrindo qual que é o padrão que Deus deseja que o seu povo tenha. Não, ela nos ensina isso. E ela nos exorta à obediência. Vocês são meu povo. Deus diz isso várias vezes. Vocês são meu povo, então me devem obediência. Vocês são meu povo, então sigam naquilo que vocês prometeram quando adentraram ao pacto, e etc. Por isso, é vã a ideia de que a lei moral não é válida para os crentes. E aqui eu estou pensando especificamente em algumas doutrinas, até mesmo evangélicas, que deixam completamente de lado os 10 mandamentos. Dizem que, assim como assim como o restante do corpo da lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos não valem para a igreja. O dispensacionalismo, por exemplo, diz que só vale para o crente só valem para o crente aquelas leis dos 10 mandamentos que foram reafirmadas no Novo Testamento. Se não foi reafirmada, não vale. Ora, meus irmãos, isso leva muitas pessoas ao pecado, porque não é isso que a Escritura nos diz. A lei moral ela é extremamente válida para nós hoje. Ela é útil. E por meio da observância dessa lei, nós somos santificados. Não salvos. Salvos nós já somos. Mas ela nos leva a um padrão de vida mais próximo daquilo que o nosso Deus é e deseja para nós. Calvino diz assim: ora, se não se pode negar que nela sobressai um modelo absoluto de justiça, então, a menos que não devamos ter qualquer regra de viver bem e retamente, será ímpio dela nos afastarmos. Na verdade, porém, a perpétua e inflexível regra de viver não são muitas, mas uma única, ou seja, a lei. Pelo que, o que diz Davi que o homem justo medita dia e noite na lei do Senhor, não se deve entender como a referência a uma só era, pois é muitíssimo aplicável a todas as épocas, uma a uma, até o fim.
enquanto o mundo for mundo, as pessoas terão que cumprir os 10 mandamentos. E se não fizerem, se deixarem de cumpri-los, estão, sim, desagradando a Deus. Então, vocês imaginam como é ímpio, por exemplo, a ideia de, por exemplo, o quarto mandamento foi abolido. Nós não temos um dia mais que devemos guardar. Isso leva as pessoas a pecarem. É um recorte, é picotar a justiça de Deus. Se isso era justo lá no Antigo Testamento, é justo agora também. O padrão de justiça do Senhor, de forma alguma, é modificável. Bom, passamos então pelos 2 pontos. A lei aponta para Cristo, nós vimos como ela faz isso, e a lei tem sua utilidade. Nós vimos a utilidade tripla da lei. Ela mostra o nosso pecado, ela refreia a maldade e ela é útil para santificar o povo de Deus. Dito isso, nós vamos concluir então rapidamente com como nós nos relacionamos com a lei após Cristo. Bom, em Cristo Jesus, é fato que a nossa relação com a lei muda. Primeiro, Cristo Jesus liberta a nossa consciência de tentar ser aceita pela lei. Calvino diz assim: Paulo ensina que devemos tudo fazer para nos desvencilharmos dos grilhões da lei, se não queremos perecer miseravelmente sob eles. Mas de que grilhões? Dos grilhões daquela austera e hostil cobrança que nada redime do supremo direito, nem deixa impune qualquer transgressão. Para redimir-nos desta maldição, digo, Cristo se fez maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo Jesus, então, ele nos liberta de termos a nossa mente cativa da culpa. Vocês se lembram da história de Lutero, de como ele era atormentado pelo fato de que ele achava que por seus pecados Deus não o amava. Ele nunca estava à altura de ser aceito por Deus. Porque quanto mais ele estudava as Escrituras, mais ele percebia o seguinte, que Deus é santo e o padrão de aceitação dele é a perfeição. E quanto mais ele estudava a Escritura também, ele percebia que ele estava muito longe desse padrão. Então, qual que é a reação dele? Desespero. É sempre culpa. É sempre agonia. Mas Cristo Jesus, então, nos livra dessa agonia. Porque a maldição que estava sobre nós recaiu sobre ele na cruz. E agora, tendo a nossa dívida paga, nós estamos livres de estar do desespero que a lei causa. Segundo, como a nossa relação com a lei muda. Nós vimos que nós já não precisamos ficar desesperados pelas maldições da lei, porque Cristo levou. E em Cristo, a lei cerimonial também foi abolida, pois eram sombra dele apenas. Calvino diz assim: vemos, pois, que em seu cancelamento refugie melhor a verdade do que se continuasse, ainda de longe e como por trás do véu, tipificando a Cristo, o qual já apareceu concretamente. Por isso também, na morte de Cristo, o véu do templo se rasgou em 2 partes, porque já era vinda à luz a imagem viva e expressa dos bens celestes, que fora iniciada apenas em delineamentos obscuros, como diz o autor da epístola aos Hebreus. Calvino está dizendo o seguinte: a lei cerimonial já cumpriu o papel que ela tinha. Qual era a sua função? Ser um tipo de Cristo, uma sombra de Cristo. Cristo já foi revelado. Então agora o protótipo, digamos assim, a sombra sai de cena para que brilhe melhor aquilo para o qual ela apontava. Não existem mais sacrifícios de sangue de boi, não existe mais altar, não existe mais candelabro, não existe mais arca, não existe mais nada disso, porque Cristo já cumpriu tudo isso. E voltar a essas práticas é voltar à escuridão, à sombra. Nós não precisamos, nós já temos a plena luz, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando vocês entrarem em uma igreja, aqui vai uma dica prática. Quando vocês entrarem em uma igreja
assim, forem visitar outra cidade, não quero ficar sem ir para o culto no domingo, vamos visitar uma igreja qualquer aqui. E lá tiver uma arca, um candelabro, lá na frente, o pessoal dizer para subir no altar, ou coisa do tipo, saiam. Isso é judaísmo. Nós não somos judeus. Nós não somos da antiga dispensação. Não. Cristo já veio. E querer trazer essas coisas de volta é querer trazer o passado de volta. É querer trazer a sombra de volta. Quando nós deveríamos estar satisfeitos com a luz. Então as pessoas acham isso extremamente espiritual, mas não é. É, na verdade, uma profanação de o que Cristo veio fazer. Ora, meus irmãos, o autor aos Hebreus diz que os patriarcas, aqueles que vieram antes de nós, eles saudaram aquilo que nós vemos, saudaram de longe. Paulo diz que, não, é o autor aos Hebreus, que eles gostariam de ter visto aquilo que nós vimos e não puderam ver. Eles morreram antes da promessa. O que eles tinham? Eles tinham um pedacinho dessa luz, que era ali, representada pela arca, pelos instrumentos do templo, pelo sacrifício. Nós temos a luz perfeita e agora nós estamos querendo voltar à arca, nós estamos querendo voltar ao tabernáculo, ao templo de Salomão, ao shofar, que eu digo esse passagem, nem tinha, tá? No templo. O shofar é um negócio bem judaico mesmo, porque nem foi prescrito. Mas enfim, Cristo, então, é o cumprimento dessa lei cerimonial. Então, o véu do templo se rasgou, não existem mais sacrifícios, não existem mais ofícios, ninguém é levita, tá? Felipe, desculpa, não é porque você toca piano que você é levita. Infelizmente. Não existe mais nada disso, meus irmãos. Cristo já cumpriu. Tudo isso apontava para Cristo e foi cumprido nele. Ele é a perfeita revelação de Deus. Não deixem se levar por essas modas tolas. Em Cristo Jesus também, nosso escrito de dívida foi rasgado, que é o que está escrito lá em Colossenses 2, do 13 ao 14. É um texto bem conhecido, eu vou ler aqui só para adiantar, porque nós estamos passando tempo, esse é o último ponto, ok? Diz assim o texto, Colossenses 2, 13 a 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Como interpretar esse texto? Algumas pessoas entendem que escrito de dívida aqui significa a culpa do pecado. Okay. Outras pessoas entendem nesse texto que quando Paulo diz que Cristo rasgou o nosso escrito de dívida, ele está se referindo a toda a lei mosaica. E é esse um dos motivos pelo qual as pessoas dizem que nós não precisamos mais guardar os 10 mandamentos, porque estamos no tempo da graça, e etc. Não estamos mais debaixo da lei. Mas não era isso que Paulo estava querendo dizer. Paulo aqui se referia exclusivamente ao que representava a lei cerimonial. Calvino explica do seguinte modo: por isso, era repetidamente renovado por eles o título de dívida, ou escrito de dívida, não só de sua culposidade, mas também da impureza. Nessa testificação, no entanto, não havia quitação da dívida. Com justiça, portanto, o apóstolo chama os ritos e cerimônias veterotestamentários títulos de dívida, contrário aos que os observavam, uma vez que por meio deles atestavam abertamente sua condenação e impureza. O que isso significa? Quando a pessoa ia lá, ano após ano, apresentar a sua oferta pelo pecado, o que ela estava fazendo? Ela estava testificando que ela era pecadora. Era quase que uma confissão. Agostinho, inclusive, vai dizer que as cerimônias do Antigo Testamento, elas serviam mais como meio de confessar o pecado do que propriamente dito perdoar o pecado, porque elas não perdoavam.
Mais uma vez, repito, não é o derramamento de sangue que perdoava o povo do Antigo Testamento. Era Cristo. Era pela fé em Cristo que elas tinham. Então, elas iam ali, momento após momento, oferecer seu sacrifício e diziam: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador. Então, esses ritos, eles atestavam contra essa pessoa. É como esses ritos do Antigo Testamento afirmavam que sim, você é pecador, sim, você merece a morte, sim, você merece o inferno. É por isso que Paulo chama de escrito de dívida. É uma confirmação de que nós somos devedores. E o que Cristo fez? Ele vai para a cruz e ele encerra esse tipo de cerimônia. Por que esse tipo de cerimônia foi encerrado? Porque agora nós não somos mais culpados. Nós não somos mais declarados culpados. Nós não precisamos de uma cerimônia para dizer: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador. E por outro lado, a cerimônia diz: sim, você é pecador, sim. Porque nós já fomos perdoados. Claro, nós continuamos pecadores no sentido de que nós cometemos pecados, mas somos pecadores justificados. A nossa posição diante de Deus é de inocentes. E Cristo nos justifica. Porque Cristo nos declara inocentes. Então, esse é um outro motivo pelo qual nós não sacrificamos mais animais hoje. A lei já não pode mais nos condenar. A lei não pode mais atestar a nossa culpa, porque a nossa culpa foi levada na cruz do Calvário pelo Cordeiro Pascal, pelo nosso sumo sacerdote, pelo Rei eterno, pelo profeta enviado de Deus, que é Jesus Cristo. Aquele que oferece o sacrifício e é ele mesmo o sacrifício final e absoluto. Cristo rasgou aquilo que nos era contrário. Nós não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício, porque ele já foi morto, o sangue já foi derramado e nós já fomos perdoados. Então a nossa relação com a lei é completamente diferente do que qualquer ímpio pode experimentar e até mesmo do que os nossos pais no Antigo Testamento experimentaram. Nós temos uma relação agora não mais de acusação por parte da lei, mas por causa de Cristo Jesus, nós podemos experimentar aquilo que João diz em sua primeira carta, de que os mandamentos do Senhor não são penosos, e não são mais. Porque por meio da lei agora, nós não estamos mais buscando a salvação, nós estamos buscando agradar ao Senhor, por gratidão a tudo que Ele fez por nós. A lei, então, meus irmãos, não serve para nos manter longe de Deus. A lei vai dizer para você: você é pecador. É verdade. Mas também a lei nos faz valorizar o tremendo sacrifício que Cristo fez por nós. Quando ainda éramos fracos, ele morreu por nós. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Que graça maravilhosa, meus irmãos. É até difícil concluir, porque parece que, por mais que eu tente falar, eu não consigo expressar o tamanho dessa graça. Eu não conheceria o meu pecado se a lei me dissesse que eu sou pecador. Mas agora eu conheço o meu pecado. Mas além de conhecer o meu pecado, eu também conheço o meu Redentor. Que graça maravilhosa. Meus irmãos, perdão aí, eu avancei um pouquinho. Não foi tanto, vai. Foi 5 minutos só do tempo. Mas o estudo de hoje é esse. Nós conseguimos passar aí de forma panorâmica o capítulo 7 inteiro das Institutos. É um capítulo razoavelmente grande. E no próximo estudo, então, nós começaremos o capítulo 8, que é um capítulo muito grande, porque nele Calvino expõe os 10 mandamentos. Então, nós faremos aí uma série de exposições de cada mandamento. Eu vou tentar montar aqui de um jeito que nós consigamos, em cada estudo, passar dois mandamentos, pelo menos. Certo? Talvez 3, dependendo dos argumentos que Calvino use. Mas o nosso próximo passo, então, é entender isso. Se a lei moral, ela nos é útil, ela nos revela, então, o padrão pelo qual nós devemos viver. Se nós queremos agradar a Deus, sermos filhos fiéis. Mas o que significa cada ponto da lei? O que significa amar a Deus, não ter outro Deus além de ti? O que significa guardar o dia de sábado? O que significa não matar? Como nós podemos agradar ao Senhor? E eu espero que esses próximos estudos, então, sirvam não apenas para dar informação,
mas também para, primeiro, mostrar, mais uma vez, quanto nós carecemos da graça do Senhor, e também mostrar formas de agradá-lo, de honrá-lo, certo? Meus irmãos, fiquem à vontade. Vocês têm algum comentário? Gostariam de falar alguma coisa? Presidente da OMP, quer falar alguma coisa? Só voltando um pouco naquela parte, né, que fala que a lei ela tem o papel de expor o nosso pecado. Vou comentar aqui, como o Paulo comentou em Romanos 7, que eu não saberia que é pecado, se não saberia que é cobiça, se a lei não dissesse que não cobiçasse. O interessante é que o nosso pecado em essência é a inimizade contra Deus. Então, a essência do pecado é isso. É ter uma inimizade contra Deus e desejar fazer, se esforçar para fazer o que é contrário à vontade dele. E a lei, ela expõe o nosso pecado por causa disso. Porque a lei, ela revela a vontade de Deus. Então, nosso, desde que nós nascemos, nós já temos essa inclinação para desobedecer a Deus. Aí, quando a gente descobre o que agrada a Ele, então a gente sabe como ele vai poder desagradar. Né? Então, a lei nos revela o nosso pecado por causa disso. E quando a gente vai conhecendo aquilo que o agrada, aí nós sabemos exatamente o que precisa fazer para poder ofendê-lo. E nossa natureza nos leva a fazer essas coisas. Isso aumenta a culpa, né? Eu não só peco, eu sei que eu tô pecando, eu quero fazer isso sabendo que eu vou desagradar a Deus. Justamente. A Mariana mandou um outro comentário. Eu acho que ela não tá podendo abrir o microfone, né? Deixa eu ver. Esse estudo me fez lembrar daquela questão. Só podemos ajudar alguém que sabe que precisa ser ajudado e quer ser ajudado. A lei faz isso conosco. Ela nos mostra qual é o problema para depois apontar a solução. Perfeito. E é como uma doença, né? Tem muita gente que diz assim, eu não vou ao médico não, porque daí eu vou descobrir o que eu tenho de errado. Eu não tô sentindo nada, mas é capaz de eu ir pro médico e eu achar alguma doença lá. É parecido, porque se nós não sabemos o que temos, qual que é a nossa doença, como nós poderemos então ir até o médico certo? A lei faz isso, ela aponta a nossa doença, nos mostra que Cristo é o médico da nossa alma, a solução para nossa podridão, para o nosso estado de morte, certo? Meus irmãos, mais algum comentário? Alguém que gostaria de falar alguma coisa? Salve, Eliezer. Tá me ouvindo? Ô, Luiz, tá aí? Tô. Tô ouvindo sim. Alguém gravou o áudio pra eu poder utilizar ele? Que eu cheguei um pouco tarde hoje. Pois é, a Damares acabou não entrando e ela era o meu plano B quando você não entrasse. Aí a gente ficou sem gravar, não teve jeito. Mas eu gravei aqui o final também. Mas não tem problema. Ah, não tem problema. Acontece. E o Senhor puniu o pessoal que não veio. Né? Mas brincadeiras à parte, eu posto o que tiver colocado aí. Tá Qualquer bom. coisa também. Ah, não sei. Não sei se daria eu gravar o que faltou. Ou pode falar, Luiz. É que eu que estou falando, é o outro Luiz agora. Então, é Luiz de um jeito. Ah, tá. Não, que você nunca me chama de Luiz. Mas então, você deveria de gravar ou também pode tipo, fazer uma edição e colocar os slides, pelo menos os slides anteriores. Aí, tipo, põe um fundinho musical, sempre emocionar. É verdade, eu Aí acho que põe dá pra só fazer os isso. slides, só pra pegar o... Show. É uma boa sugestão. Eu acho que dá. O que mandar eu Beleza, faço. então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar então. Aí durante a semana, não precisa ser hoje, não, porque já tá tarde. Você faz a edição aí dos slides que tiveram que da parte que precedeu onde você conseguiu gravar. Tá bom?
ser? Fechou. Maravilha. Uma ótima ideia, viu, Felipe? Até que vez ou outra Sempre tem acontece uma aí zoeira, né? Esse Felipe sofre. Sim. Vez ou outra tem um lampejo aí de graça, maior um pouco. Pessoal, mais uma vez, então, agradecer vocês aí pela presença. Tivemos um número legal de novo de pessoas. O Breno, de novo, lá de Juiz de Fora, acompanhando a gente. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. A Josi, desde sempre.